Olá, eu me chamo Eduardo Juazeiro e eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Avaliação da atividade antioxidante, teor de fenólicos flavonoides totais em polpas de frutas congeladas comercializadas na cidade de Vitória da Conquista. Esse é um trabalho orientado pelos professores Mariluz Peixoto e Bruno Moreira. De início, eu queria introduzir dizendo que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo inteiro, muito devido às suas condições climáticas favoráveis, mas também à sua grande biodiversidade. Com isso, surge a técnica que transforma essas frutas em polpas congeladas. É uma técnica de conservação porque reduz drasticamente as perdas pós-colheita, além de disponibilizar os sabores dessas frutas, que muitas vezes são sazonais, ao longo de todo o ano, né? Pois essas polpas estão sempre disponíveis no mercado. As frutas e as polpas ainda são ricas em compostos bioativos, né? Compostos que fazem bem para o organismo do ser humano, como os fenólicos e os flavonoides, o subgrupo dos flavonoides, que possuem atividade antioxidante, né? Dessa forma, eles combatem o estresse oxidativo, retardam o envelhecimento e assim reduzem o risco de doenças associadas. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a qualidade das polpas de fruta comercializadas na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, a partir da análise do teor de compostos fenólicos e flavonoides totais dos extratos das polpas de diversos sabores das principais marcas encontradas aqui nos mercados. Fruitsol, Docimel, Brasfruit, Presunic e Nutripulp foram as principais marcas, e ao todo nós analisamos 18 sabores dessas marcas. Os nossos métodos envolveram o preparo dos extratos de polpa de fruta, que foram liofilizados e conservados no congelador, e o nosso primeiro teste foi o teste de fenólicos totais, em que se utiliza o reagente de Follen-Ciocotot, que é uma mistura de ácidos, é um reagente que é uma mistura de ácidos, capaz de complexar com os fenólicos e dar uma tonalidade azulada para o meio. Então, esse azul, de acordo ali com a sua intensidade, ele vai ser lido em espectrofotômetro, retornar uma absorbância que vai ser comparada com uma curva padrão. Nossa curva foi construída utilizando o ácido gálico como reagente padrão. E aí a mesma coisa acontece para o teste de flavonoides totais, em que se utiliza o cloreto de alumínio como reagente, que complexa com os flavonoides e dá uma tonalidade alaranjada para o meio. Esse laranja é lido no espectrofotômetro, de acordo ali com a sua intensidade, retorna uma absorbância que é comparada com uma curva padrão, que no nosso caso foi construída a partir da quercetina como reagente padrão. Então, para os nossos resultados, nós encontramos altos teores de fenólicos nas polpas de morango, das marcas Fruitsol e Brasfruit especificamente, caju da Brasfruit e Nutripulp, açaí da Docimel e da Brasfruit, siriguela Brasfruit e goiaba Nutripulp. Esses foram os nossos destaques que obtiveram os maiores teores de fenólicos. Como vocês podem conferir, alguns dos valores estão tabulados aqui nessa tabela ao lado, e um destaque vai para as polpas de açaí que tiveram os valores mais exorbitantes dentro de todas as outras analisadas. Os dados obtidos nos testes de flavonoides ainda estão em análise, pois foi o último teste. Entretanto, ao longo desse teste, nós desenvolvemos uma metodologia otimizada, que envolveu a mistura dos solventes na proporção 70% metanol e 30% água destilada, pois o meio com metanol ele é importante para manter a estabilidade do complexo formado do cloreto de alumínio com os flavonoides. Entretanto, o metanol ele não é um bom solvente para solubilizar as polpas de fruta que estão congeladas liofilizadas. Então, utilizando só o metanol, nós tínhamos ainda muito precipitado sendo formado e isso atrapalharia as próximas etapas do teste. Com essa proporção, com esses 30% de água destilada sendo adicionada a todo o volume de solvente utilizado, nós conseguimos solubilizar completamente as polpas de fruta e otimizamos, assim, aceleramos as próximas etapas desse teste. Os próximos passos, então, envolvem o teste de resgate de radicais livres, né, o teste de DPPH, para que haja a correlação desses teores de fenólicos e flavonoides já encontrados com a capacidade antioxidante das polpas de frutas congeladas. Esses são resultados que eu espero trazer para vocês em uma próxima apresentação. Essas são algumas das minhas referências e muito obrigado pela atenção de vocês.